pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos a Trindade da Físio e Júlio César Fetter. Seja muito bem-vindo aí. Bem-vindo. Primeira vez do Júlio César. Aceitou nosso convite, feito através da Marcela Rocha. Então, agradecer também a Marcela pela indicação. Exatamente. E a gente está aqui com o Júlio para falar sobre iniciação esportiva. Vou fazer uma breve apresentação do Júlio. E depois, claro, ele vai complementar essa apresentação, vai contar um pouco da história dele. Ele que é bacharel e licenciado em Educação Física pela USP, é mestre em Educação também pela USP, atualmente doutorando em Educação, estudando esporte e seus desdobramentos sociais. Ele vai contar um pouquinho disso pra gente. É membro do grupo de estudos olímpicos da professora doutora Kátia Rubio desde 2004, desde a graduação. Isso, desde o comecinho. Professor na Avenue, São Paulo, né? Escola importante aí, desde 2019, tem um tempo já, atuando com educação já há mais de 15 anos, inicialmente a prática do vôlei universitário, né? E depois chegou a atuar com categorias de base do vôlei feminino, com os clubes Atlético Ipiranga e Associação Desportiva Bradesco. Olha, e essa interessante essa curiosidade aqui, atuou com estatística da Superliga e Grand Prix de vôlei. Aí bate bem com a foto que entrou aqui, hein? Ficou perfeito o timing. É isso. Júlio, muito bem-vindo. Vamos iniciar o papo e é isso, a gente quer saber de você, um pouquinho da sua história. Vamos lá, vamos iniciar. E falar um pouquinho da Superliga, do Grand Prix, foi o momento de fazer estatística. Durante a graduação, eu fiz um curso que apareceu da CBV, assim, bem... Faz o curso, e aí comecei a fazer, e é um momento muito legal de você começar a entender um pouco da estrutura do esporte, entender como é que funciona o aquecimento de verdade, né, o nível profissional de jogo, tudo que tem por trás, né, e, assim, foi muito bom, assim, e viajar em Grand Prix para acompanhar e fazer estatística também, né, porque eu começo na educação física por conta do vôlei, nesse desejo de atleta frustrado, né? Então, assim, uma história relativamente comum. Nada de novo, né? Assim, nessa mesa temos 4 ou não? O Cássio ainda não começou com piada com voleibol, né? Mas durante o episódio é capaz dele fazer. Jamais vou falar mal de vôlei. Na frente do Júlio, me contei. Eu sei várias, a gente vai conversando aqui hoje. Talvez o Cássio saia daqui com atualizações. Então. Mas aí foi um pouco isso, minha trajetória, né? Então, fui para educação física por essa vontade. Ainda, né, a gente conversava assim, tinha aquela dúvida se eu fazia esporte ou educação física. E aí foi bom, vou deixar fazer educação física, porque aí me abre a possibilidade da licenciatura. Então, por mais que no começo, né, eu falei, nunca vou ser professor, não quero e tudo mais. E aí fui andando pelo caminho do vôlei, né? No universitário, estagiando em clubes, no próprio Bradesco, Ipiranga, até que, por um acaso, mesmo apareceu uma oportunidade numa escola, na hora que eu estava me formando bacharelado, e fui, entendeu? Aí que o caminho da educação começou para mim assim, ainda os dois, o esporte e a educação bem paralelos, né? Uhum. Correndo lado a lado, e aí teve um momento que talvez tenha pesado mais para um lado do que para o outro. E aí são várias coisas, né? Tem uma frustração de lidar com o esporte de alto rendimento e com as coisas que acontecem, né? Com coisas que você não concorda. Como eu trabalhei em bastante tempo, né? Eu trabalhei com formação, eu peguei as meninas com 9 anos, eu fui subindo de categoria com elas, assim. Então você vê algumas coisas acontecendo que eu não concordava tanto, e juntou o nascimento da minha filha, assim. E aí, perder viagem não, o contrário. Por conta de viagem, jogos à noite. Perder momentos importantes com ela. Perder momentos com ela, falei, bom, então não tá valendo a pena. Aí eu resolvi me dedicar mais especificamente à educação, assim. Né? Então, eu saí do Bradesco e fui para uma escola, Carandá. Qual foi essa primeira? Você acabou de falar qual era a escola que estava com isso na cabeça. Ela não foi a primeira escola, na verdade, né? Eu trabalhei numa escola aqui na Raposo Tavares, eu trabalhava numa escola judaica, mas essa decisão de fato, me desligar profissionalmente do esporte competitivo foi nessa possibilidade de ir para Carandá, que é uma escola na Vila Mariana ali, que me deu um outro olhar. Eu ainda trabalhei com esporte dentro da escola ali, competitivo e tal, que também foi bom para eu ver, ainda me dava prazer, né? Era vôlei, era ali, não importava que o nível técnico, tático, físico era muito menor, né? Mas me dava muito prazer, foi
muito bom ter essa experiência, essa vivência, até ver o convite da Evans e aí eu ficar integralmente só na Evans, né? Largar das escolas e ficar integralmente lá, numa proposta de pensar projetos, pensar como rediscutir corpo, escola, educação, cultura, enfim. Deixa eu tomar um pouquinho. Tá. Eu acho que a gente já vai entrar no tema, só que a gente tem sempre o hábito de percorrer um pouquinho na história da pessoa, a vivência dela com o esporte, e a gente já chegou no final da sua vivência, né, que era o vôlei, e você falou da experiência de atleta frustrado que escolheu a educação física, mas acho que dá pra gente explorar mais até puxando o tema do episódio, como que foi a sua iniciação esportiva? Foi direto no vôlei? Como que foi? Como que foi lá no começão? A minha orientadora vai falar do mito do herói, né? A Kátia Rubio vai falar do mito do herói, do atleta e o mito do herói nesse chamado, né? Que a gente, por algum motivo, tem esse chamado. Eu não era tão novo quando eu senti esse chamado, que foi os Jogos Olímpicos de 2000, que eu vi o Maurício levantando, naquela seleção brasileira que nem passou das quartas ali, perdeu, de novo, tinha 13, 14 anos, um bloqueio no Dante, assim, é muito claro pra mim. Mas o quanto eu me encantei com o Dante jogando, né, mas com o Maurício levantando, e falei, putz, é isso que eu quero levantar. A minha primeira memória, assim, talvez competitiva, de fato, eu tinha 10, 11 anos querendo jogar vôlei, assim. Eu não sei muito porquê o vôlei, porque ninguém na minha família joga vôlei, ou se interessa muito por vôlei, ou algo do tipo, mas o vôlei sempre foi me chamando a atenção. E aí, quando tem o Maurício, né, e esses Jogos Olímpicos mais emblemáticos, né, tinha tido antes as brigas cubanas e brasileiras ali também, que talvez ali tivesse chamado pouco atenção. Mas aí eu falei, bom, quero vôlei. Só que morando numa cidade pequena, eu sou de Itatiba, né, uma cidade, não tinha vôlei na minha escola e não tinha o time de vôlei da cidade. E a escola tinha que decidir. Aí eu fui pro basquete. Então, a minha iniciação mais esportiva, mais competitiva, começa no basquete, assim. Itatiba. Cara, já joguei basquete contra o Itatiba já. Eu sou de Piracicaba. Participava da Associação Regional de Basquete. Eu fui para Itatiba algumas vezes jogar contra. Você deu pau na gente, com certeza. Talvez. Porque a gente tomava pau de Piracicaba sempre. Talvez. Agora, mesmo sendo mentira, o Rafa vai falar, né? Então, bastante pau. Confesso que qualquer um dos resultados, ou tomar um pau ou dar um pau, eu não ia lembrar. Não lembro, cara. Até porque no banco de reserva você não... Não faz tanta diferença, né? É verdade. Bem colocado. E futebol, assim, antes dessa parte competitiva... Até cheguei a jogar futebol uma época, porque um dos meus irmãos, né, o segundo, ele jogava futebol, meu padrasto jogava futebol, então, tem a escolinha de futebol, vai fazer, fiz, mas nem... Não encantou. Nem engajei no negócio, assim. Mas era uma infância ativa do interior? Era uma infância ativa, porque, tipo, a minha mãe trabalhava o dia inteiro e a gente morava numa casa de rua com vários vizinhos, então... coisas que eu espero que meus filhos não façam tanto, assim, né? De subir em muro, entrar em obra, né? Infelizmente, eles nem têm essa possibilidade, assim. Em São Paulo fica bem difícil. Fica mais difícil, Mas era sempre ativa e a gente andava muito pela cidade inteira, assim. Eu lembro de moleque, assim, de 9, 10 anos, e eu penso, minha filha hoje... Jamais deixaria ali na padaria, na frente de casa, sozinha, né? Mas andando para a cidade inteira, indo para a escola, pegar ônibus, atravessando a cidade. Tudo bem que é uma cidade pequena, mas era atravessar a cidade, assim. E a gente sempre... Porque eu sou em 4 filhos homens, né? Qual que é a ordem? Eu sou o quarto. Você é o quarto. Eu sou o quarto. E depois tem a minha irmã, que é bem mais nova, mas somos em 4, então... Alguém para brincar tem. Sim. Né? E aí tinha vizinho na rua e tal, então isso... Sempre a gente teve bastante, assim. Nunca foi... Mas o futebol não me encantou. Eu lembro um pouco de fazer karatê, porque meu pai queria colocar a gente no karatê. Também não... Nada engajou muito, assim, até engajar no basquete. Um pouco mais velho aí. Primeiro pela escola, depois pelo time da cidade, onde a gente perdia para Piracicaba. Não de mim, que estava no banco de reserva. Não, é parte do time, tem que considerar. A aprendizagem tá para todo mundo ali. É isso. Bom demais. Pô, legal saber um pouquinho do início da história. Então, história com o vôlei lá atrás, depois foi atuar profissionalmente, né? Antes de atuar, então, de fato, com a iniciação esportiva em escola e educação,
existir uma iniciação esportiva, talvez nas categorias de base, com as meninas lá dos times de Ipiranga e Bradesco. Não sei qual que eram as categorias, as idades delas. Eu comecei com as menores, assim, né? Então, eram meninos de 9, 10 anos no começo. E ainda no Ipiranga, eu fazia a preparação técnica, eu era o técnico, então era muito movimento, as atividades voltadas especificamente para o vôlei. Quando eu fui para o Bradesco, eu fazia preparação física. E aí o olhar é outro, assim, né? Porque eu não estou preocupado com a menina melhorar o movimento agora. Né? E o Bradesco, um projeto que se encerrou o ano passado, mas era um projeto de longo prazo, que pegava essas meninas com 8, 9, 10 anos e a ideia era transformar em atletas perto dos seus 20. Então, eu não tinha preocupação na preparação física de formá-las novo movimento técnico específico. Né? Então, quanto da variabilidade de movimento, fazê-las... isso é uma coisa que eu sempre... Em alguns momentos eu até briguei lá, assim, de fazer o lúdico mesmo, fazer elas brincarem, para fazer elas... Claro. Elas têm 10 anos, né? Elas têm que se encantar com isso. Não podem só achar que é um trabalho a mais, né? Uma tarefa a mais. E elas competiam. E competiam. Né? Essas, as primeiras de 10 não, mas as de 11 já competiam, assim. Tem uma escolinha de futebol dessas de marca. A escolinha... Não é a escolinha do Corinthians, só para dar um exemplo, assim. Que eu fico assistindo os treinos e os caras têm uma metodologia de ensinar muita tática e dar muita instrução verbal para criança pequena. É moleque de 5, de, sei lá, 6, 7 anos. Cara, a aula é monótona, não tanto. O tempo inteiro tá parada com o professor explicando onde que é o posicionamento, como é que você tem que... E o moleque só querendo correr atrás da bola. Cara, joga a bola e deixa esses moleques brincar, velho. O moleque faz gol e sai falando, achando que é o Cristiano Ronaldo. Fala assim, é isso, o moleque tem que se divertir com o esporte. Não é hora de ficar ensinando... E pegar o prazer pelo esporte, né? Assim, eu tenho alguns exemplos de atletas, não só do Bradesco, assim, mas que eu conheci e por aí, e mesmo no universitário, que foram meninas que se encantavam com a modalidade e depois de um tempo se desgastavam e não queriam mais saber, assim, independente se elas seriam de fato profissionais lá na frente ou não. Mas o quanto esse ensino sistemático, metódico, e muitas vezes as categorias de base copiando os modelos das categorias adultas, o quanto vai minando esse prazer pela prática e até mesmo a questão da própria aprendizagem motora, né? Tem um porquê você pensar a progressão da aprendizagem, né? O porquê que você vai ensinar uma coisa agora e não depois. Eu acho que tem uma coisa que agora o Cássio falando das escolinhas de futebol que me veio, e a falta talvez da parte lúdica. Às vezes a criança vai jogar a bola, sei lá, tem as 2, 3 vezes na semana que tem a escolinha de futebol. Falando de São Paulo, né? A gente estava falando da diferença do interior para São Paulo, cidade menor. Às vezes vai ser as únicas 3 vezes que esse moleque vai jogar bola na semana. Sim. E aí as únicas 3 vezes você vai parar, explicar, sistematizar demais. Diferente de, sei lá, numa cidade menor, no interior, que o cara até pode fazer uma escolinha 2 vezes na semana, mas todo dia ele tá chutando bola, todo dia ele tá fazendo muitas outras coisas, né? Então, tem esse... E o lúdico também tá em outras situações ali do dia a dia dele, né? Exato. Na brincadeira, tipo, pega-pega, esconde-esconde, outras coisas também tem fora o esporte, que o cara tá se mexendo, tá tendo outras vivências e que vai complementar o que talvez que é extremamente sistematizado ali não entregue, né? E o quanto que a criança vai aprender de fato pela linguagem, né? O quanto o cara parar ali e falar 5 minutos, a criança tá olhando a grama ali na frente, que é muito mais interessante a grama ali na frente do que o cara falando. Assim. O que eu vejo é um moleque vira de costas, tá pulando numa perna só, olhando a árvore, mas... Se enroscando com o colete. É bem isso. Eu acho tem uma cópia desse modelo do esporte profissional para a base, assim. Acho que no vôlei a gente viu isso muito forte quando a Federação Paulista ela muda as regras e ela libera que cada um jogue como quiser, né? E o que isso influenciou no vôlei? Você podia ter líbero e ter os sistemas de rotação dentro do vôlei desde a primeira categoria. Então aquela menina que era grande no começo, ela nunca passou na vida dela, assim, sabe? Ela perdeu uma experiência de recepção dentro do vôlei porque já tinha uma menorzinha que era mais rápida e fazia a função por ela. Então, quanto essas questões também vão minando as possibilidades de cada criança, né? Interessante, um generalismo dentro da própria modalidade, né?
Que a gente pensa em generalismo, tem que experimentar um pouco do basquete, do vôlei, do handebol, do andar de bicicleta, mas mesmo dentro da modalidade tem que experimentar as várias funções. Porque assim, o que você garante que você vai ser uma boa central lá na frente, se você é uma boa central hoje, né? Não garante, assim, dentro do processo de desenvolvimento de atleta, não é essa a garantia. Agora, se você tem uma vivência completa, principalmente nos primeiros anos, né? Lógico que ao crescer, ao desenvolver, você vai dando mais especificidade para a categoria, né? Ou para atleta em si, mas as coisas não são garantidas. Uma menina alta hoje, talvez lá na frente ela seja baixa para central. Ela pode virar ponteira. Sim. Tem uma das meninas que treinou com a gente que é isso, ela era central, e ela é central porque isso ajudou ela a desenvolver. Hoje ela joga profissionalmente como ponteira. Né? Então, essas alternâncias e essas vivências são ganho para todo mundo, mas pensando no atleta também é um ganho. Né? Às vezes a gente pensa, não, treina mais, quanto mais treinar você vai ficar melhor dessa função. Não necessariamente. Né? Eu estava uma vez conversando com um diretor do São Paulo, um diretor de futebol, e ele estava contando uma história do Júlio Batista, que era um centroavante que sempre foi muito forte e que aí um dos treinadores, sei lá, não vou lembrar se foi Muricy, mas na época da base, que falou, não, você vai jogar de volante, vai aprender a jogar bola, a dominar de costas, a tocar de lado, não sei o quê. A hora que você aprender a jogar bola, você volta para o ataque. E fez essa variação dentro da modalidade também. Eu sou botafoguense, né? Então, um cara que está estourando agora, o Júnior Santos, virou profissional com 23 anos. Que se pensar no futebol é super tarde, né? Então, quanto... Botafogo do Rio? Botafogo do Rio. Caramba, é você então? O cara que torce pro Botafogo? Eu tenho mais 2 em casa que eu consegui convencer, né? Tem mais 2 que consegui levar para esse lado, entendeu? Mais um outro da família assim só mesmo. Breve pausa aqui para você que está acompanhando o Movimento em Foco aqui, seja em qualquer plataforma que você estiver. Você está vendo a nossa tela. Opa, voltamos. Você está vendo os modelos da camiseta Movimento em Foco. Se você quer ficar bem vestido, assim como a gente, como o Cássio, como o Franco. O Júlio tá bem vestido também, mas ele não tá de Movimento em Foco, né? Então você, por favor, acesse reserva.inc/movimento em foco. Por um momento veio o SE, que não tem nada. Já misturou com outro. Né? Reserva.inc/movimento em foco. Então, camisetas reserva, você tem acesso aos novos modelos lá e aos modelos clássicos. É isso. É isso? Bora voltar pro papo? Vamos. Então, retomando o papo aí, estamos conversando com Júlio César Fetter sobre iniciação esportiva. E eu queria puxar uma pergunta pro Júlio, que ele chegou a comentar já. Tinha algumas discordâncias nas categorias de base do vôlei, ele estava um pouco preocupado talvez com essa parte mais lúdica, especialmente das meninas lá de 9 anos e tal. Como é que foi isso? Você chegou a confrontar? Como que isso é visto num clube que, no fim das contas, você falou que o projeto se encerrou, o Bradesco, né? Mas tinha um quê competitivo ali, né? Como é que se mesclam essas duas questões? Era um clube bem importante e competitivo nessa questão da formação, mesmo antes, né? Porque quando tinha a categoria adulta ainda tinha uma visibilidade ainda maior. Mas essa questão do lúdico, assim, eu sou meio teimoso, assim, então eu vou argumentando e sustento até que, assim, se minha chefe falasse não pode fazer, tudo bem, aí eu sigo porque os boletos estão aí, mas com argumentação e por mais que assim, com as meninas de 8, 9 anos era mais forte, mas a gente conseguiu fazer isso com as meninas de 13, 14 anos, assim. Eu tive o prazer, assim, de ter colegas comigo que compraram muito bem a ideia, mesmo no começo não concordando tanto, ou abrindo para discussão, né? Então, a Ana Heck era uma técnica lá, a Kátia Pascotto, que também fez esporte lá na USP em anos próximos comigo, foram técnicas que eram muito abertas, questão do lúdico, entendendo que não adianta a gente ficar forçando nas atletas, né? Meninas ainda, meninas no sentido de muito jovem, essa questão de um treinamento sistemático. Nossa, tem que ter prazer, tem que gostar e tudo mais. Mas mesmo quando a gente foi subindo de categoria, o sub-15, né, que são as meninas de 13, 14 anos,
a gente conseguiu ainda fazer algumas coisas e sempre que dava, eu consegui incluir, assim, mas nessa argumentação mesmo, assim, nessa, tipo, por que não fazer lúdico, né? Porque, e aí, algumas vezes eu escutei, assim, mas é que elas chegam muito distraídas aqui no treino, né? Tudo bem, então vamos trabalhar como é que elas retomam o foco para treinar a parte tática, mas não é o lúdico que está atrapalhando, né? Inclusive o lúdico pode ajudar nisso, né? A voltar dúvida. o foco, dependendo do que você colocar como brincadeira como ali. proposta, né? Acho que até uma coisa que fica é que não é porque é lúdico que é qualquer coisa, né? Tipo, tem um planejamento dentro do lúdico, né? Sim. Acho que isso é muito importante. O lúdico é só tentar construir de alguma forma que seja prazeroso além da atividade em si. Né? Então, você pode fazer um treino de tempo de reação muito chato, monótono, pegando bolinha de tênis no chão. Você pode fazer isso de uma forma brincando, uma forma que desafia uma outra, né? A gente faz muita brincadeira assim de uma copiar o movimento da outra no espelho, assim, só com o movimento lateral, e aí quem perdesse fazia uma brincadeira para não gerar uma cara, né? Porque perdeu, paga 10, mas num nível que a gente tinha lá, o paga 10, paga 10, paga 10, isso gera uma sobrecarga de treino que a gente não queria. Então, como é que a gente consegue fazer com que isso fique lúdico, com que elas se engajem? Então, a gente foi pensando nessa estratégia, assim, de brincar junto com elas. Então, até um dos grupos esse aí, que é um dos grupos que foi meu último ano, né, no Bradesco. Você viu as meninas crescendo. Vi essas meninas crescendo. Tem menina aí que eu conheci com 8 anos. Para quem está só ouvindo, esse é o momento de abrir o vídeo. Passou. Nessa foto elas têm que idade? Aqui é assim 16, a maioria, né? Porque é sub-17, então compreende de 15 e 16 anos, mas a maioria já tinha 16. É desafiador, cara. Você tentar colocar a parte lúdica com propósito ali, né? Realmente é desafiador. E eu tive uma sorte, assim, isso. Como eu fiquei muito tempo com essas meninas, numa relação muito bacana, delas também comprarem muita ideia, né? Claro. Essas meninas treinavam na musculação 3 vezes por semana. Eu não sei vocês, mas eu acho musculação uma das coisas mais chatas da vida, assim. Eu tenho muita dificuldade. Então, sempre que dava, vamos tirar, vamos fazer uma brincadeira, alguma coisa, com o foco do treino que a gente quer fazer. Claro. Enfim, qualquer coisa, qualquer que seja o componente que a gente tem que trabalhar. E elas compravam muito e se empolgavam com isso. Então, isso ajudou também. Cara, eu lembrei de uma brincadeira enquanto eu treinava futsal, que você estava falando do lúdico e tudo mais. Eu falei, cara, quais momentos? Aí veio uma na cabeça que essa eu adorava quando tinha. Amarrava a bexiga no tornozelo de cada um e era tipo resta um. Cara, que loucura que ficava aquilo, cara. Não lembro qual que era a proposta e também não queria saber. Mas era um negócio que realmente você via que todo mundo participava de uma forma diferente, né? Pensar, né? Eu pensei no quase aquele arranca-rabo, assim, que você põe no colégio, que dá mais ou menos a mesma ideia, né? E nessa época do Brasil, minha supervisora falava assim, será que a atleta precisa saber de tudo? Né? Será que a gente precisa o tempo todo entender de tudo e saber exatamente? Não, às vezes é isso, eu só quero brincar, só quero me divertir. E através disso, eu vou ter o meu ganho físico, né? Nesse momento que esse era o meu trabalho, assim. Legal. Acho que agora tá com a bola levantada. Ó, trocadilho. Então corta, Cássio, vai. Pra gente entrar no tema. Vamos. E aí, assim, como eu tô visualizando, hoje em dia a molecada com muito acesso à tela, pouco acesso a essas brincadeiras de rua que existiam antigamente. Qual que é a função do brincar e como que esse brincar pode entrar nessa primeira infância para essa criançada que tem menos acesso? Eu acho que para qualquer criança, assim, né, trabalha numa escola, uma escola particular de um grupo muito específico e na verdade qualquer criança, porque assim, o acesso à tela deles é muito grande, assim, eles ficam muito tempo em tela, principalmente externo, né, e aí a gente dentro da escola tenta controlar isso ao máximo. Mas hoje você tem as atividades da escola mesmo, muitas são no iPad, né? Não são no motor, assim, enquanto que a gente vai tentando brigar e contra isso. A criança aprende pelo brincar, né?
desde sempre, assim. Então, ela, através do brincar para ela, que ela vai conhecer mundo, que ela vai entender a relação com o outro, que ela vai entender a relação sobre si. Então, o que eu penso, o que a gente tenta desenvolver lá, porque tem algumas colegas que me ajudam bastante, assim, né? Me ajudam porque elas me fazem pensar muito, né? Eu trabalho com mais 2 professoras de educação física também, e uma outra que saiu esse ano para um outro cargo lá, mas o quanto esse pensar a infância, o movimento, a possibilidade que a criança tem, né? Será que a criança tem que ir na escola, por exemplo, ficar tanto tempo sentada? Né? É assim que eu vou aprender matemática, vou aprender a escrever? Então, a gente mergulhou um pouco no trabalho que elas me ajudaram, me ensinaram muito do glissê, assim, de entender que o movimento, ele primeiro tem que ser amplo para depois ele ser o fino. Não adianta eu ficar treinando a escrita da criança, assim, que ela perceba o próprio cotovelo, o ombro. Ela tem essa ausência de percepção sobre si mesmo. Então, o quanto que isso é fundamental a partir de exploração do seu próprio corpo. E do ambiente, né? Eu trabalhei com uma psicomotricista que tinha um aluno dela, um paciente dela, que ela foi trabalhar com ele descalço na grama. O menino já tem uns 6, 7 anos, nunca tinha pisado descalço na grama. Aquela coisa de tocar na grama assim com medo daquela sensação. Então, né, explorar o ambiente, explorar o próprio corpo, explorar as possibilidades. E até os animais aprendem brincando, né? Você pega um leãozinho, tá lá brincando com o irmãozinho, com o pai, com a mãe. Você já vê movimentos de caça. Então, acho que a primeira vivência motora tem que ser essa, né? E é engraçado que o primeiro treino é a brincadeira, né? Ainda mais nessa situação, porque não vai ser na iniciação esportiva, né? Acho que a tela hoje é isso, tá muito facilitada, né? Então, a brincadeira de bola é a bola da tela, é o arrastar o dedo na tela. E a tela tá em qualquer lugar, tá no bolso, tá na escola, tá... Enquanto antes, o videogame antigo, o console, tava em casa, na TV de tubo lá, e era mó pau pra ligar, e você tinha que assoprar a fita, tinha uma atividade motora ali, super necessária pra fazer o videogame funcionar, entendeu? Não, e quando você tinha que brigar pelo espaço, né? Porque não tinha 5 TVs por... E os cabos enrolando, tipo, o videogame era físico, né? Era analógico quase a parada. Então, realmente, mudou muito, né? Quem nunca ficou distorcendo assim o cabo cruzado, né? Muito bom. E o quanto que esse ganho motor, né? A gente tá falando de motor, mas assim, o quanto ele é cognitivo. Sim. Né? Porque por mais que isso, a gente tá falando de aprendizagem motora, mas sem o movimento, a criança não aprende a pensar. Né? Aquele exemplo besta. Não dá para dissociar, né? Cognitivo, emocional, ali que está aprendendo as relações, de até onde pode ir, se pode morder o coleguinha ou não pode. As relações sociais, aí a gente vai falar de aprendizagem socioemocional também, o quanto que isso, através do corpo, enfim, eu acho que ganha uma dimensão muito rica, assim, enquanto a gente brinca lá, eu e a Renata, a gente brinca... a gente gosta um pouco do conflito. Sim. Né, na aula, assim. Porque o conflito, ele vai dar... Eu vou ter que aprender a me relacionar com o outro. Vou ter que aprender a ouvir o outro, né? Noção de limites também, Noção de limite, né? Eu tô bravo, mas eu não posso gritar na cara do outro, assim. Gosto muito. Eu tô com uma filhinha pequena, de 1 ano e 7 meses. Ah, que delícia. Tá dormindo bem? É engraçadinho. Já estive aí, desculpa. E eu fico olhando nos parquinhos, assim, esses conflitos, assim, uma criança chega e pega o brinquedo da outra, como é que elas vão reagir? E o adulto tende a interferir, né? Não, devolve, não, esse é dele. E eu fico olhando, falo, quero ver como que minha filha reage. Vai enfrentar ou vai... A minha filha, em especial, ela caga. A menina pega o brinquedo dela, vira e pega outro. E eu deixo. E é uma aprendizagem social, né? Assim, não vou, já quer, pega você, eu vou me virar de outro jeito, eu não vou entrar nesse conflito porque talvez não vale a pena. Mas quando a criança vai ficando mais velha ainda, essa questão continua sendo importante. Sim. Né? Então, se a gente falar em iniciação esportiva, lógico que com 2 anos vai ter uma forma de lidar com o mundo, mas ali com 6, 7, que alguns já começam nas escolinhas de futebol, o quanto que a gente falava no começo. Assim, eu estou aprendendo um movimento para fazer uma coisa, eu tenho que correr aqui, driblar os cones e chutar no gol. O que isso está me gerando cognitivamente, socialmente, emocionalmente? Meio nada, assim, né? Resolução de problemas, né?
lidar com o inesperado. Entender o meu próprio corpo, né? Eu estou só cumprindo uma tarefa, assim. Outra coisa que a gente sempre fala, assim, o quanto que essas crianças têm uma agenda muito cheia. Sim. Cara, eu tava com isso guardado aqui, porque tem o problema da tela, mas tem criança com a agenda de Obama, né? Porra, a agenda mais complexa ali. E não só pela quantidade, mas pela estruturação de tudo, né? E não tem tempo pro livre, né? Pro não fazer nada que não esteja planejado. Tudo está planejado já. Mesmo em termos do generalismo esportivo, ele tem a natação, tem o futebol, tem o... Tudo são aulas tênis, com regras, com tempo específico. Que alguém está falando para ela o que ela tem que fazer, né? Assim, ela está ali dentro do que está sendo mandado, né? Tem um autor que vai falar tem um roteiro, né? Um roteiro já estabelecido. Ótimo pra ansiedade, né? E aí as crianças ficam imperativas, né? Porque, enfim, eu não sei... É isso, um autor que ele fala que o ócio é a possibilidade de você lidar consigo mesmo. Né? E o quanto a gente tira isso das crianças. Aí quando eu tenho meu tempo comigo mesmo, eu não sei o que fazer. Quem sou eu, né? Não é generalizando que essa é a causa, óbvio, mas o quanto as crianças não sabem lidar consigo. Porque tem essa agenda cheia. O quanto não sabe lidar com o outro, porque esse conflito é minimizado. É melhor eu fazer atividade em fila e seguindo os cones do que promover esse espaço de conflito, de entendimento, de aprendizagem mesmo, né? Cara, como é que funcionam as aulas lá na escola que você está atualmente? Tipo, você tem uma aula sua, você é o responsável, mas você participa de... Que você atua? Esse ano eu estou com 4º e 5º ano, então de 9 a 11 anos. Né? Eu desenvolvo 2 currículos, que a gente faz o currículo de literacia em saúde, que vai para a linha da educação sexual, né? Mas dentro da educação física, a gente desenvolveu uma coisa lá que eu fui mas eu fui um pouco contra no início, depois eu comecei a ver o sentido. A gente pegou todo o começo de aula nosso, era um momento de exploração. Então a gente trazia um material para eles e as crianças exploravam. Sem nenhuma instrução. Assim, a gente fala que, né, tem que respeitar o material que você está usando, acolher quem quiser fazer atividade com você e tem que brincar de uma forma segura. Então esses são os 3 pilares nossos, assim, mas a criança pega o material e faz. E o quanto foi interessante ver como as crianças vão criando em cima. E, ao mesmo tempo, tem um grupo de crianças da monocultura do futebol que tudo eles querem pegar e chutar. E assim, fala assim, meu Deus, você não sabe fazer nada além disso. Talvez fosse esse. Você era esse? Desculpa. O Cássio tá aqui até agora defendendo, variabilidade, generalismo. Mas não, se for só futebol, que seja só futebol. Joguei futebol com um potinho de Yakult, com latinha de Coca-Cola, com pompom de cortina, com tudo que tinha direito. Faria isso. Mas ainda eu acho assim, se for essa variabilidade num propósito de explorar, teve uma vez há pouco tempo atrás que eu trouxe raquete de badminton e peteca, assim. E aí esse grupo ele ficou na frente do gol, rebatendo a peteca pro gol, assim. Nem futebol isso cara. É a estrutura mesmo que eles não conseguem sair. Né? Então a aula começou com esse momento, até a gente perceber também e eu entender que, assim, tudo bem, eles já estão vivenciando, só que agora está um pouco solto demais. Então hoje eles têm esse momento, só que é um pouco mais direcionado. Em que sentido? Eu trago material para eles. E por 3 semanas, eles vão ter só aquele material. Nesse começo de aula só, né? E aí, eles individualmente vão ter que definir um goal, um objetivo com aquele material. Né? Então, há pouco tempo atrás, eu trouxe cordas individuais. Então, o que você quer aprender nessas 3 semanas com a corda? Tem criança que vai querer aprender a pular corda sozinho, que não sabe. Mesmo com 10 anos, 11 anos, que em tese já seria uma idade que elas têm a prontidão para isso. Tem criança que já sabe cruzar frente e verso e quer fazer girando. Então, foi um momento legal também de ver o quanto essa experimentação desse momento mais livre da aula, ao mesmo tempo que daram, assim, o que você está buscando com isso, né? O que você está almejando com isso e ver que as crianças, às vezes, passadas 3 semanas, elas queriam ainda continuar o material para chegar no objetivo delas ou para melhorar um pouco mais e se empolgar e ver o próprio crescimento. Porque a gente sentiu um pouco que isso, assim, que
estou aqui fazendo, parece que não estou fazendo nada. Não, agora com o objetivo, e aí crianças um pouco mais velhas, elas conseguem, não, eu estou aqui para aprender isso, eu quero né, melhorar nessa habilidade específica. Uma questão, nesse começo de aula, mais motora. Tem uma pergunta. Então, essa sua aula, atualmente, a gente pode falar mais dela, e essa idade de 9 a 11. 9 a 11. E você falou que também, eventualmente, participa de projetos com o colégio. Você citou que, a gente discute que será que precisa aprender a ler e escrever sentado na carteira? Será que precisa, né, para aprender matemática, precisa estar sentado, olhando para a lousa, né? Enfim. Você tem alguma influência nessas outras disciplinas também? Ou como que isso funciona? A Everest é uma escola que ela se propõe a pensar o mais interdisciplinar possível. Assim. Então, essa é a proposta da escola. E os projetos, enquanto são os projetos, eles vêm um pouco nisso. Assim, olha, vamos tentar, o projeto vai ser isso agora. Como é que a gente vai se encaixar nesse projeto? Então, tem um projeto do 5º ano que agora é sobre cidadania. O primeiro semestre era sobre mitos e deuses da história. Então, como é que a gente vai construindo esses conteúdos juntos? E aí, nas aulas mais... talvez mais de ferramentas, né? Ou mesmo a matemática, ou mesmo a alfabetização, a gente sempre, dentro do nosso olhar da educação física, a gente sempre tenta trazer esse olhar assim. Será que dá para aprender divisão, né? Sentado? Ok, mas e se você pegar o grupo e fazer eles se mexerem? Agora divide em 4, agora divide em 3. Então, assim, como que essas estratégias podem ser construídas de uma forma positiva para... Voltando lá ao que a gente falou no começo, assim, cada criança vai aprender de um jeito. Então, tem criança que, se você falar 5 minutos igual o professor de futebol lá, ela não vai estar ouvindo. Mas se você fizer uma atividade, um exercício, isso vai trazer um outro entendimento. Então, a gente sempre tenta repensar o corpo na escola, assim, porque o corpo está ali o tempo todo, né? Não só na aula de educação física. O corpo na escola foi o tema do nosso episódio com a Cris, né? Exato. E as camadas de experiência também que tem, né? Porque quando você está sentado na carteira, ouvindo e vendo o professor falar, escrever no quadro, seja lá o que for, cara, você tem algum conjunto de entradas sensoriais, então auditiva, tem a visual, tem várias coisas, muito conteúdo cognitivo ali sendo despejado, mas sinestésico tá, né, esquecido. E aí quando você tem tudo isso junto, tem movimentação, exploração do ambiente, tem interação positiva de, sei lá, tá dividindo o grupo ali de X alunos em 4 grupos, vamos ver se ficou certa a divisão, conta. É um aprendizado muito grande, sinestésico, em todas essas outras camadas e... a vivência de você estar dividindo espaço com um amigo, conversando, falando, não, você tem que vir para cá, para lá. Essa memória grava muito mais. Né? Ou, sei lá, tô lembrando agora possíveis exemplos. Aula de física, né? Você fazer experimentações práticas com o seu corpo envolvendo peso adicional, né? E aí você faz cálculos em cima disso, sensacional, né? E quanto... escolas, em geral, tem uma tendência a controlar os corpos, né? Que você falou assim, o sinestésico quase não tá, não. Tá, porque eu tenho que ficar aqui na postura, eu tenho que sentar aqui direito, eu tenho que... Né? A gente tenta pensar muito, e aí, em geral, assim, o máximo possível de atividades com a mão na massa, assim. O quanto que eu posso... Às vezes não é o meu corpo integralmente, mas eu vou fazer essa experiência colocando a mão aqui nesse objeto. Eu vou construir essa ferramenta aqui para me ajudar no projeto ali na frente. O quanto isso grava de uma forma diferente e faz com que os alunos se envolvam de uma forma diferente nos projetos. Assim. Eu acho que todo mundo tem exemplo de quantas aulas a gente não faz a menor ideia, né, do que a gente aprendeu. Até na faculdade. Até na faculdade, porque você pega a faculdade, é professor que palestra 3 horas ali, você bravamente sustenta aquelas 3 horas. Né? A gente pensa um pouco em como a gente consegue cada vez mais integrar de fato, não só no discurso, o corpo e o olhar sobre o corpo, né? Eu falo sempre, adoro quando o professor sai da sala de aula para ir ler um livro na arquibancada do ginásio, assim, né? Não é o melhor lugar, às vezes o professor vai ter dificuldade, mas assim, o sair fez com que a criança andasse um pouco, com que ela se deparasse com outro ambiente, com que ela tivesse que repensar o seu próprio corpo para se comportar naquele ambiente para ouvir um livro, né? Então,
esse olhar sobre o corpo ele tem que estar cada vez mais presente. Não, é isso. O corpo não é da educação física ou do recreio, né? Que às vezes até é usado como punição, né? Vai perder isso, Não, o corpo está o tempo todo e como é que a gente faz esse olhar ser de fato aproveitado e o melhor para a criança. Né? Foi você que falou? Quem que falou? Você que falou da biblioteca que é espalhada lá, né? Isso é interessante de comentar. Né? A gente estava vendo fotos da escola e o Cássio acho que comentou. Você chegou a conhecer lá presencialmente. Eu conheci a Evelyn. E aí ele comentou que os livros ficam, né, em prateleiras espalhadas por vários espaços da escola. Isso é interessante, né? Porque você não tem um local para sentar e ler o livro. Você pode ter vários locais diferentes para... É uma ideia, eles falam, né, que é uma brincadeira de falar que não é uma biblioteca dentro da escola, né? Que é uma escola dentro da biblioteca, assim, um pouco. E tem um trabalho de curadoria muito bacana, assim, mas primeiro pensar essa arquitetura. Então, tem biblioteca de fato no primeiro andar, tem no segundo andar, tem no terceiro, que vão ser livros mais apropriados para as crianças que estudam no primeiro andar, os que são mais apropriados. Mas os alunos nas salas de biblioteca e tudo mais que eles têm, eles sobem e descem aquilo lá para dizer, não, mas eu vi um livro lá embaixo e quero ler, e aí tem os puffs lá para deitar e ler o livro, o quanto que dá essa autonomia e esse empoderamento mesmo da leitura, né? Mas eu acho que abre um olhar de fato para essa possibilidade o meu corpo está em todo lugar e eu vou usar ele, seja para o que for, assim, se é para aula de biblioteca, se é para ler um livro, então eu vou pegar aqui e vou deitar, né? Não vou sentar numa carteira e vou ler, assim. Entrar numa aula de leitura, lá eu me dá muito prazer, assim, porque aí você vai ter criança que está de fato na mesa, porque como ela se sente mais confortável, tem criança que se enfia meio dentro de uns armários, assim, porque fica ali meio encaixada. Alguém se reconheceu? Não. E tem criança que vai deitar no tapete. Então, é isso, é olhar o seu corpo e ter essa fluidez arquitetônica também, assim, né? Que a arquitetura converse com esse corpo. É bacana. Vai para a arquibancada ter uma aula de leitura dessa, sentar na arquibancada é diferente. Pô, acho legal demais essa história toda. Acho que a gente podia fazer mais ainda, assim. Eu sempre falo que o corpo tem que ser ainda mais olhado, ainda mais cuidado, né? Mas Pô, na faculdade eu falo, cara, se dependesse de mim, eu daria aula no CPUSP sempre. Que aí é o contrário, né? Não vai ter sala de aula, mas pô, é um ambiente muito mais agradável para... E na Físio em especial a gente fala de movimento, né? Pô, falar de movimento sentado num teatro que você não tem espaço para se mexer olhando o slide, né? Assim, isso, acho que... Pensando na anatomia bidimensional, né? Aquela coisa que você vê no livro ou no slide, cara, a anatomia aqui, ó, é tridimensional, tem seu corpo, palpa aí. É engraçado, tudo isso faz sentido pra caramba, mas dá trabalho sair da caixinha, né? Porque justamente você tem que pensar no propósito que você está almejando ali, como estruturar, então é ótimo, mas vai tirar muita gente da zona de conforto e tem gente que não vai querer sair da zona de conforto também. E aí vai pro que você acredita, né? A gente sempre fala também que seria muito mais tranquilo, a educação física não é aquela matéria super valorizada dentro da escola, né? Vamos dizer assim. Então, assim, seria muito mais fácil pegar a bola e joga e as crianças saem felizes e suadas, né? Eu em outra escola já ouvi assim, as crianças não estão saindo suadas da sua aula. Se esse é o objetivo, eu mando elas darem 10 voltas e acabou, né? Assim, mas o quanto é aproveitar o espaço da educação, o espaço escolar, para de fato pensar o corpo, a criança para olhar. Então, você falou da anatomia, né? O 3D. A gente fez um projeto que foi dentro da educação física com a professora de ciências e tentando integrar assim, esses conhecimentos todos. Olhar o seu corpo, né? Então, a gente mostrou desde lâmina de raio-x para eles entenderem. A gente tem as imagens, né? Aí. Acho que sim. Acho que Aí. Essa? Não, tem não, uma é um anterior, outro. né? Esse é dos... Deixa eu ver se eu acho. Esse aí da... Mas que é isso, olhar e assim, se comparar, né? O que é uma imagem, uma foto de uma mão, o que é a sua mão, o que é o raio-x, para depois entender função, depois
brincar com a sua mão, né? Por que tem tanto osso assim? Né? E o que essa quantidade de ossos na mão me permite? Então, foi um projeto com crianças do primeiro ano, 6, 7 anos, e foi muito gostoso de fazer por isso, por ter esses momentos, senta, para o olho e me percebo, e muito momento de crio, construo, olho para mim, me reconheço, não entendi nada, volto. Entender que esse processo é muito de cada criança, né? Cada criança vai percorrer e aí isso, algumas ficaram encantadas com a mão, né? Outras nem ligaram para a mão, outras quiseram falar sobre o coração e por que estavam suando. Né? O quanto olhar cada criança de fato, individualmente, pensar... por mais, de novo, que dê trabalho, sai da zona do conforto. Porque aí você tem que... não dá para você elaborar uma aula de raio-x para todo mundo, né? Olhar para a mão para todo mundo. Não, porque as crianças vão ter interesses diferentes. Mas o quanto isso traz um conhecimento para o corpo. Porque nesse projeto a gente não queria que a criança soubesse nome de ossos ou quantos, ou olhar a mão. Não, mas que ela se percebesse na complexidade que ela é e que ela... conseguisse explorar o corpo com todas as possibilidades que ela tem. Tá, agora uma baita curiosidade. Um ficou interessado pela mão, outro pelo coração, outro pelo, sei lá, pela cabeça, pelo cérebro. Como conduzir os interesses diferentes, sendo que ainda está sendo conduzido um grupo? Eu acho que é dando todas essas possibilidades. Né? É entender que cada criança ela vai ter um interesse específico, mas ela ainda é uma criança em formação. Então, ela não tem um interesse definido, né? Talvez hoje ela não se interessou pela mão, mas talvez se ela explorar a mão motoramente, ela vai se interessar, né? Talvez ainda não, e está tudo bem, né? Mas o quanto dentro da educação física escolar, e aí é o ponto que eu mais acredito, assim, trazer um componente cultural que faça sentido para a criança, vai ter um ganho, porque... aquilo me pertence de alguma forma. E é ali que eu vou procurar, ali que eu vou me envolver. Eu não estou fazendo só porque o meu professor está mandando. Estou fazendo porque eu tenho interesse em descobrir a mão. Sim. Ou não, eu tenho interesse em fazer o mesmo movimento da mão, mas em descobrir por que eu estou suado. Né? E aí hoje eu vou focar a discussão, vou focar a atividade nesse componente anatômico, vamos dizer assim, pegando esse exemplo. Amanhã a gente vai focar a discussão nesse outro entendimento e a gente vai tendo os seus ganhos e percepções diferentes. Mas a decisão ali surge com uma certa flexibilidade. Você vai para a aula sabendo geral, mas pode aparecer qualquer coisa e aí vamos seguir a partir daí. Não, acho que a gente vai para a aula sabendo, ou pelo menos esperando, tendo um plano bem definido do que é para acontecer. Sim. Mas às vezes vai para outro caminho, assim, né? Esse projeto do corpo humano era um projeto um pouco mais fechado nesse sentido da flexibilidade, que a gente tinha os componentes a serem trabalhados e isso fechou. Mas teve projetos sobre criação e construção de jogos, que aí era meio isso, assim, a gente vai para a aula com uma proposta. O que surge a partir dali depende do seu grupo que você está trabalhando, do seu grupo. Cada grupo vai trazer uma informação muito diferente, muito específica, né? Falando de outro projeto, esse projeto aqui o pé nas tampinhas de garrafa, assim, foi um projeto de construção de brinquedos. E esse projeto a gente fez por uma percepção que a gente teve na primeira atividade. A primeira atividade que a gente fez foi ir para a praça, perto da escola, e brincar. A gente queria saber como que as crianças se relacionavam com o espaço público. O projeto ia ser sobre sustentabilidade, inicialmente. E a gente levou alguns materiais recicláveis e a gente percebeu que a monocultura do futebol estava ali de uma forma muito intensa. Assim, as crianças pegavam tudo e chutavam tudo. Assim, né? Era isso, era tudo, mas era... Eu estava numa pracinha, sei lá, pega um papelão gigante, cria alguma coisa. E aí a gente mudou o projeto logo no começo, assim, porque as crianças apresentaram uma outra demanda. Né? Essa ausência de um repertório mais amplo. Porque se tem a tela, tem muito essas aulas formatadas que a criança só acompanha, assim, não tem é raro, sei lá, eu acho raro hoje a gente ver uma escola de iniciação esportiva, por exemplo, de fato, que a criança vai jogar de tudo um pouco, de esporte de raquete, a esporte de arremesso, assim, eu acho isso, inclusive, é prejuízo para a criança, né, porque ela deixa de experimentar, ela deixa de vivenciar, né?
me lembrei agora, quase um processo de análise aqui, né? Mas, voltando à minha história, assim, eu fui conhecer o basquete porque não tinha vôlei na minha cidade. E hoje, 20 anos depois, eu voltei a jogar basquete com muita vontade, muito prazer, assim, curtindo muito. Então, essa limitação das possibilidades das crianças também tira as possibilidades delas futuras, assim, porque conhece uma coisa e fica ali presa, né? Cara, a gente falou um pouco sobre essa parte bem livre, assim, né, no início das aulas, esses projetos das crianças escolherem um material, ficar com aquele mesmo material por, sei lá, 3 semanas, e eles desenvolverem brincadeiras a partir daquele mesmo material. E os esportes em si lá no colégio atualmente, como é que funciona a aula? Costuma ser bem generalista? Como que são essas aulas? Cara? Porque eu acho que a maioria deles devem fazer esporte fora e vários esportes, agenda cheia, etc., fora do colégio também, né? Tem a modalidade que o próprio colégio oferece, né? E tem muita gente que tem os seus clubes, seus lugares que pratica e tudo mais. Dentro do nosso currículo formal, assim, a gente vai colocar as práticas das modalidades esportivas mesmo bem mais tarde. No 4º ano que entra alguma coisa, né? Que agora, por exemplo, tem um projeto que eles trabalham rugby, mas o rugby ele entra não por ser um esporte, ele entra pelos seus componentes de cultura, a história do rugby, a questão dos valores, né? Então, quanto dá para pensar uma prática que foi uma prática que era uma brincadeira, né? Então, o rugby entra por isso, mas o esporte vai começar de fato no 5º ano, no 11 anos, e na ideia de variabilidade e exploração. Trazendo essa ideia de não só fazer um movimento, um exercício, porque o professor está mandando. Assim. Qual é o sentido disso? Qual a ideia? Qual a intenção? O que a gente vai aprender sobre futebol, sobre o basquete, sobre... 5º ano é que idade? 11 anos. 10 para 11. Legal. Essa idade. E eu estou pensando em talvez tenham crianças que antes disso já tenham tido uma experiência esportiva externa, certo? Até mesmo talvez competitiva. Por exemplo, se uma das crianças que você teve experiência lá no Bradesco com 9 anos tivesse estudando na escola, ela ia ter tido primeiro a experiência no Bradesco para depois ter a introdução lá na escola com 11 anos. Vocês percebem alguma diferença dessa criança que tem a experiência fora de alguém que está tendo talvez essa primeira experiência lá só com 11 anos, enfim? Eu acho que dá para perceber a criança que... não falo nem da experiência fora, mas dá para ver a criança que brinca, né? E a criança que compete ali, sei lá. A criança que compete, então a criança que compete, ela sabe fazer coisas muito mais limitadas, né? E da criança que não faz nada assim, fora, né? Porque tem crianças mesmo que não têm outras oportunidades motoras ou número muito limitado de atividades de exploração motora. E aí, lógico, a gente entra na questão de família, né? Uma questão cultural mais nuclear. Mas dá para ver assim a criança que quase assim, a criança que brincou na rua dá para ver. Acho que nenhuma delas brincou de fato, né? Porque quando a gente traz, acho que no 2º ano a gente tem projeto sobre brincadeiras de rua. Poucas brincaram na rua, assim, no máximo no seu condomínio, então é um processo de ensinar e tudo mais. E eu imagino que até assim, vai no acampamento, tem o recreador. O quanto essas crianças têm a brincadeira inventada, que o grupo inventou ali na hora? É sempre algo já pré-estabelecido, com regras estabelecidas, é o que eu imagino. Então, das nossas intenções de fato esse, assim, nesse projeto que a gente fez, era também uma turma de 1º ano, essa ausência de repertório é um repertório motor, mas é um repertório cognitivo, assim, elas de fato não entendem outro mundo do brincar do que pegar alguma coisa e chutar num retângulo, né? De uma forma bem limitada, assim. E aí a gente vai tentando construir cada vez mais formas com que essa cognição, esse olhar para o corpo de uma forma mais exploratória, mais livre, sejam criadas. A gente fez com o 4º ano, e aí foi legal e raro assim, de ver, né? Mas foi um projeto que começou na educação física e as outras disciplinas embarcaram. Assim. Foi um projeto que foi de construção de esporte,
E aí os alunos criaram uns Jogos Olímpicos deles a partir dos jogos que eles tinham criado. Que legal. E foi muito louco, assim, foi muito legal ver o envolvimento. Teve muita coisa triste, assim, foi logo pós-pandemia, e as crianças ainda tinham que usar máscara, a gente ainda estava numa fase que a gente não misturava as duas salas, então nos Jogos Olímpicos deles só pôde jogar esportes que não tinha contato de um time com o outro, né? Teve um grupo... A nova edição, essa daí foi de quando? Essa foi 2021. 21, então daqui 4 anos. Ano que vem eu vou fazer de novo. Ano que vem já dá. A gente estava até lembrando que teve um grupo que fez eles chamaram de blow soccer, né? O futebol de assoprar, que era eles criaram um tabuleiro no chão e uma bolinha de papel. Agora, na pandemia, mas na pandemia, tipo, a gente falou assim, ó, não dá, entendeu? Não dá pra você assoprar na cara do seu amigo, assim. Basicamente. Mas é isso, quanto a escola é o espaço de ganho de repertório. E aí, dentro da educação física, é repertório motor, cultural, social, aprender a lidar com tudo isso. Assim. E existem modelos de escola que a gente consegue olhar, sei lá, para fora no Brasil e que são, sei lá, reconhecidos por isso, por serem, de fato, espaços de formação de repertório? Olha, eu estudando um pouco a questão da cultura de corpo e movimento, né? Eu acho que é uma perspectiva muito brasileira, assim, de ressignificar, né? A gente às vezes tem muito modelo estadunidense de modelo de esporte, de atendimento, mas é um modelo meio treinamento, né? Enlatado, assim, né? Nesse sentido, né? Então, eu acho que tem alguns lugares que trabalham mais com essa ideia do brincar, e aí tem algumas pedagogias, né? Mesmo na Itália, você vai ter essa questão. Eu sou péssimo para nome de autor, assim, minha orientadora sempre quer me matar, mas a Montessori, que vai falar do brincar, do explorar, o quanto isso está relacionado com aprender, né? Mas eu acho que ainda é pouco, assim, mesmo no Brasil Tem um TED Talk que eu gosto muito, que também não vou lembrar o nome, mas era como se fosse um Amazing Kindergarten, sei lá. Japonês, você conhece esse? É uma escola que a arquitetura dela é circular, em formato meio de estádio, Acho que eu vi isso só que não tem barreiras, assim. Falou já aqui em episódio, falou. Então, as salas de aula não tem parede, e para criança é bem pequena mesmo, assim. Então, ela tá lá, a professora está explicando alguma coisa, ela resolveu levantar e sair correndo, ela levanta e sai correndo. E no último andar é como se fosse uma pista de atletismo, assim, é circular. E a criançada, cara, é muito louco. Que você olha o vídeo, a molecada tá correndo, dando volta. Aí tem umas árvores no meio, assim, a criança sobe e cai. E existe alguma proteção para as crianças não morrerem. Importante. Mas, importante, né? Mas dá para quebrar um braço. E assim, ninguém liga. Isso. A criança cai. E é impressionante, não tem um adulto olhando que vai falar, ai meu Deus, a criança levanta, bate a mão na perna assim e sai correndo de novo. E a estrutura da escola é baseada nisso, assim, a criança tem que correr. Sempre fez lembrar, a gente tem um espaço lá na escola, né, que é um jardim assim, tem umas jabuticabeiras, e aí teve uma época que trocou um monitor que ficava no horário estendido, o horário que minha filha ficava, e esses monitores novos não deixavam ela subir na árvore, assim. E ela ficou revoltada, assim, porque a gente faz o tempo inteiro, a gente não pode subir e tal. E no fim ela escreveu uma carta para uma das coordenadoras, assim, tipo, apontando os pontos assim, eu sei subir, se eu cair tá tudo bem, machucar faz parte, sabe? Tudo isso que foi uma carta que a coordenadora guardou, assim, tipo... Quantos anos? Ela tinha 7 para 8. Caramba, que orgulho, hein? Não, essa foi vai, se vira aí. Né? Mas Foi. o quanto isso, assim, eu posso subir na árvore e talvez eu caia. Autorresponsabilidade, autonomia mesmo, e negociação com uma autoridade, cara, animal. Não, e quando eu vou subir no nível que eu me sinto seguro para subir. Sim. Né? Quando eu vou trabalhar a confiança dessa criança que vai subir na árvore sozinha lá no Japão, né? E vai cair, porque assim, dessa altura, se eu cair, eu sei que eu tô vivo. Né? Aquele negócio que a gente falou, conhecer limites, né? O limite não é dado, você foi, descobriu e falou, opa, até aqui dá, né? No episódio anterior com o Sandro, a gente falou, né? Ficar protegendo tudo com joelheira, cotoveleira. Capacete não, capacete obrigatório. Para que você que está ouvindo aqui o episódio, volte e escute o episódio com o Sandro.
a criança não aprende que cair, ralar o joelho, cair, bater o joelho tem consequências. Se ela tiver sem a joelheira, vai ralar, a próxima vez ela vai tomar mais cuidado, vai adotar outra estratégia. É bem nessa linha, né, esse papo. Apareceu umas crianças aí, ó, do Cabo de Guerra, só chamando a atenção. Dá pra gente ver quem é, ó. Essa aí correu na rua. A descalça aí também. Essa aqui não tira o tênis por nada. Não, e é num piso... É uma grama sintética ainda assim, você viu? Não vai nem achar, nem vai pisar num galho pontudo e tudo mais. É uma coisa que a gente defende muito essa questão do descalço, assim, dessa possibilidade da criança escolher. A gente não, porque é isso, tem criança que o pisar descalço, aí você com a filhinha pequena, 1 ano e 7 meses é onde você vai começando a ter. Não dá pra agora uma criança de 10 anos, agora você aprende a tirar o tênis. Né? Tem criança que nunca tirou o tênis na vida, assim, parece. O pé tem o formato do tênis. Tem o formato do tênis. E provavelmente é um tênis de futsal, né? Não, pior que às vezes é um tênis de corrida, um Nikezinho, que não tem uma anatomia muito boa para o pé. Isso é uma teoria 100% voz da minha cabeça, mas... Essas são boas. A minha geração no futebol, eu tenho 46 anos, a minha geração, eu não lembro de alguém que jogou comigo que rompeu o ligamento cruzado. Em categoria de base, nessa fase de adolescente. Hoje você vai em categoria de base, lesão de cruzado pra caramba. E uma das hipóteses que eu tenho é que essa é a molecada que não sabe usar o pé. Nasce de Nikezinho no pé, nasce de tênisinho que tira a mobilidade do pé. E aí você vai ver jogador de futebol que não sabe usar o pé. A vida do cara é chutar uma bola e não sabe usar o pé. Não faz muito sentido. Quanto a gente volta, né? O se perceber, o conhecer o próprio corpo, né? O trabalho de propriocepção, assim, de entender assim, opa, pra cá dá, pra cá não dá, conhecer meu limite, vai tudo... E descalço você está percebendo a textura, está percebendo temperatura, o movimento, é muita informação que vem. Não. Eu estava pensando uma coisa, a gente lida muito com adultos e... uma das nossas conversas recentes é exercises medicine, então essa coisa de ter que se mexer, e isso é um desafio implantar para o adulto. Muito adulto fala, eu não gosto de exercício, não gosto de me mexer, não, imagina que exercício é só musculação, né? Então, não gosto de academia. Não, mas pode dançar, você pode fazer alguma outra coisa que te dê prazer. Mas você estava falando das crianças, dá para ver bem aquela que não brinca. Você acha que existe... a criança que não gosta de se mover, ou ela só não foi estimulada adequadamente? Eu acho que pode até ter a criança que de fato não goste por outras razões, mas eu acho que em geral eu acho que a criança que foi não estimulada, assim, né? Porque a gente volta no começo assim, da infância, né, do bebê, que ele aprende pelo brincar, né? É a criança que talvez quando bebê não ia muito pro chão, né? A criança que se ia pro chão, ia para um chão muito limpo, seguro, emborrachado, tranquilo, sem a possibilidade dela explorar, né? Eu não vejo, assim, a gente fala em casa, eu e minha esposa, que o nosso Wayne é muito pequeno, né? Mas são crianças que, numa fase que minha filha falou que não queria fazer nada de esporte, levou a gente à loucura, assim, como se não quer se mexer, não quer fazer nenhuma aula e tudo mais, porque foi estimulada para isso, né? Se a gente for falar, lógico que tem um recorte de gênero aí, né? Meninas na puberdade, elas decaem o nível de participação em atividade física, né? Mas é muito mais um componente de gênero social do que qualquer componente biológico. Isso é um dado mesmo. É um dado. É uma redução... O site da ONU, ele vai falar em 49%, 45% agora, em torno disso, na puberdade. Interessante. E aí por outros interesses. Isso que eu ia perguntar, tem a motivação, o que leva a isso, correlações pelo menos? São estudos que muitos estudos vão apontar várias linhas, né? Então tem a queda do interesse, tem questões que vão envolver pobreza menstrual, por exemplo, tem questões que muitas meninas numa idade precoce já são encarregadas de afazeres domésticos, né, sociais e tudo mais. E tem uma questão de desenvolvimento de autoestima mesmo, assim, o quanto que as mulheres são minadas nas suas autoestima, né?
tem que cuidar muito mais do corpo, tem que estar muito mais bonita, tem que estar muito mais... Né, como que ela pode parecer mais forte, parecer suada, parecer descabelada, assim, todos esses componentes que vão, de fato, afastando meninas, mulheres da prática esportiva. Assim. Na natação tem essa coisa da menina largar na puberdade porque vai ficar com o ombro largo. Exatamente. Natação é um exemplo, mas mesmo o preconceito grande que tinha com meninas que jogavam futebol. Se a gente lembrar que futebol era proibido para mulheres até 78, né? Não estamos longe, assim. Né? O vôlei, quanto que teve que... Na seleção tem uma mudança de cabeça, né? Tipo, olha, não, temos que ter um trabalho físico importante para ser campeão olímpico e tudo mais. Mas isso lá na frente. Bom, se eu vou ser campeão olímpico, aí eu topo fazer qualquer coisa. Mas e todo mundo antes que nem vai chegar perto disso, né? Então, nessa relação de gênero tem alguns cortes muito importantes e cruéis, assim. Interessante. Eu puxei essa pergunta assim, eu vejo crianças... não existe criança parada. Você vê uma criança numa fila, o pai está numa fila, a criança embaixo está dançando. Está pulando uma perna só, está andando só em cima de uma linha. O movimento faz parte, é prazeroso, né? Então, a gente nasce com essa coisa de... Cara, o movimento é prazer, o movimento é bom. Aí chega um adulto e, de repente, ele... não tem esse prazer pelo movimento. Eu diria mais, o movimento, ele talvez seja uma das principais formas que a gente tem de solucionar o tédio, né? E com a rotina muito fechadinha ali que a pessoa tem, a pessoinha, né? A criancinha, tem a aula de inglês, aí depois tem a aula de piano, aí depois tem a aula de, sei lá, de tênis, tudo. No momento que ela tem algum espaço vazio e ela não tem, né, alguma coisa na agenda, talvez o não saber como solucionar aquele tédio seria a grande oportunidade dela explorar o próprio corpo e, né, um gatilho. Às vezes, eu lembro disso quando eu vi a Luísa e a Manu brincando no seu parquinho, assim, não tem tédio ali. Não. Entediou, já ia para alguma outra coisa, não tem tédio ali, entendeu? Não, e o quanto assim, como é que eu vou construir uma relação de prazer com o meu corpo se eu estou o tempo inteiro seguindo regras dos outros, seguindo as instruções dos outros. Então, se eu vou para aula de piano, né, porque a criança tocar o piano, eu acho que não conheço criança que não curta tocar piano, mas se eu tenho que fazer isso porque alguém está me mandando, talvez eu não sei se a criança vai achar tão prazeroso, né? O quanto que essa limitação, volta de novo para a questão das telas, né? E pega na escola a questão, não só na escola, mas muito desse controle do corpo, faz com que eu vá construindo uma relação comigo mesmo, com o corpo que eu tenho, sem prazer, assim. Então, eu tenho que... O que eu penso e faço com o meu corpo ou que os outros estão mandando, ou sentar direito, ou me organizar, ou não correr porque aqui não pode, ou não fazer isso porque... Né, sempre restrito, limitado. Sempre restringindo. Eu estou sempre regulando, entre aspas, mas eu acho que é muito uma questão de controle de corpo mesmo. Muito legal. E aí, como você usou a palavra prazer algumas vezes, eu já fui para... Como que será a vida sexual dessa pessoa no futuro, né? Se não tem prazer no corpo nunca, será que vai ter prazer sexual lá na frente? Será que não... Enfim, só uma... Não sei, eu até venho estudando e trabalhando bastante questão da educação sexual, né? Mas ainda um pouco longe, porque a faixa etária que eu trabalho é um pouco longe dessas questões de forma direta. Mas eu acho que vai por esse caminho mesmo, assim. Quanto eu conheço o meu corpo, quanto eu de fato lido e entendo, né? Tem uma situação que eu estava com um grupo de alunos numa das atividades da educação sexual. É engraçado, assim, porque eu estava com eles e aí um aluno perguntou onde é uma parte do meu corpo, né? Onde é o testículo? E ele segurou na barriga. E aí, assim, eu fiquei um pouco assustado, assim, bom, você é um menino, assim, você toma banho, né? E aí eu falei assim, mas, gente, vocês têm que conhecer o corpo de vocês podem encostar o corpo de vocês. E aí, nesse instante que eu falei,
os 10 meninos encostaram no próprio corpo na hora. Assim, eu falei, gente, não é agora, não é aqui. Entendeu? Vamos... Então pode. Assim, tá liberado. Então, assim, o quanto mais essa ausência de se conhecer, assim, eu acho que o se conhecer vai com certeza para a questão do prazer em todas as áreas, inclusive na sexualidade. Sim. Pô, esse é assunto para um próximo podcast. Tem muito assunto, né, cara? Acho que a gente vasculhou vários aí. Exato. Júlio, estamos chegando no final aqui. Queria agradecer a sua presença. Você vai dar recados finais. Antes de você dar o recado final, recado para quem está ouvindo aí. Acompanhem, você que está acompanhando a gente no Spotify, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos, conteúdos que vão saindo. E você que está no Spotify, dá 5 estrelinhas, que é o que a gente merece aí, enquanto um podcast com mais de 150 episódios de muita qualidade. Sim, e resenha. E aproveite essa jornada aí de episódios que a gente falou bastante sobre criança, então tem coisa que ficou para trás já. E que se você gostou desse, talvez tenha outros conteúdos relacionados que podem te atrair também. É isso. Júlio, recados finais para os pais, vão te ouvir, certamente. Seus filhos. Não. Para eles eu tenho falado bastante já, tenho que parar de falar com eles. Não, eu acho assim, se for pensar em recado para pai, pelo amor de Deus, tira o celular no restaurante, assim, sabe? Pega o restaurante, momento 60, brinca com o guardanapo, assim, sabe? Eu acho que esse brincar, esse conhecer, explorar, acho que ainda falta bastante. Mas, no geral, agradecer o convite. Obrigado mesmo. Senti na mesa de bar, assim. Que legal. Boa. Então, isso foi bom. Legal demais. Então, é isso. Para quem esteve ouvindo até agora, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Obrigado, Júlio, por ter aceito o convite. Obrigado, Marcelo, também pelo contato. Fica um convite futuro para você se convidar também. Puta, tive uma ideia de um tema, quero trazer para vocês. Você já sentiu a vibe, já sabe mais ou menos. Beleza? Beleza, fechado. É isso. Valeu, gente. Até mais.